Tem tipo de enfermidade que a gente já tem uma predisposição de ter por causa de vida passada ou não? Então vamos lá, né? Tudo que nós realizamos nas nossas vivências fica na nossa memória espiritual e fica armazenadinha lá no nosso perispírito. Só que é bem importante a gente lembrar que a memória está no espírito. O perispírito é como se ele fosse a biblioteca. Ah, tem ali o livrinho de tal coisa, o livrinho de tal coisa. Então, a depender dos meus hábitos, principalmente dos meus hábitos emocionais, dos meus hábitos mentais, eu vou moldando o meu perispírito e eu posso, sim, lesar o meu perispírito, né? Eu posso... É como, assim, vamos pensar numa forminha? Eu pego aquela forminha e, a depender dos meus hábitos, eu amasso aquela forma em determinado ponto. Então, a hora que aquela forma for ser utilizada, ela vem com aquele amassadinho, tá? Então, às vezes, alguma patologia que a gente... é de nascença, né? Ou, de repente, alguma questão física, tá? Mas é sempre bom lembrar, gente, não é uma punição, né? E também não é olhar e falar, tá vendo? Não. Pra julgar o outro, né? Julgar o outro, não. Cada um, porque muitas vezes o próprio espírito pede para vir com determinadas provas e expiações, consciente daquilo que ele precisa fazer para evoluir, e muitas vezes, não pensem que às vezes as pessoas que vêm com alguma patologia física ou alguma deficiência física é um espírito de baixa moral. Muitas vezes ele vem para dar o exemplo de que há algo muito além do corpo físico. Haja vista aí quantos que nós não vemos, né? Existe até, se eu não me engano, é um australiano que ele não tem nenhum dos membros. Uhum. E o que esse cara faz, né? O próprio Stephen Hawking, né? Ele teve uma doença degenerativa e ele mostra que a capacidade não está no corpo físico, está no espírito. Então, muitas vezes, não é tá passando por isso, porque... Não, porque às vezes ele precisa mostrar para o mundo que a nossa capacidade espiritual, né? Então, mas muitas vezes algumas questões, né, de patologia vêm e essas questões não vêm como uma punição, vêm para que nós possamos reintegrar o nosso perispírito. Sim. Para que nós possamos reharmonizar o nosso perispírito e aí sim ele voltar a ser saudável, digamos assim, a forminha desamassar, né? Então, a gente nunca pode ver nada como uma punição, né? É sempre uma questão de causa e efeito, mas no sentido sempre da nossa construção, né? Então, nunca pensar assim, a pessoa nasceu com aquilo, porque na outra vida, não sei, né? E mesmo se for, que eu também não sei e também não nos interessa saber, né? Que bom que ela veio e que agora ela está regenerando. Isso que é importante, né? André Luiz até conta, se eu não me engano, é no livro Um Mundo Maior, de um menininho que ele... acho que é Júlio o nome dele, que ele comete um suicídio com ácido e ele lesa a parte do esôfago e das cordas vocais, e que numa outra reencarnação ele vem com questões, mas por quê? Para regenerar, né? Para dar o descanso, às vezes, necessário que aquela área perispiritual precisa, muitas vezes, para se regenerar. Então, nunca é uma punição. Né? Essa parte do livro me marcou quando eu li pela primeira vez, porque o André Luiz conta que os mentores tentaram reequilibrar no plano espiritual. Sim. O corpo espiritual dele, para ele ficar saudável. Então não foi assim como você diz assim, agora vai pagar na outra existência. Só que o próprio remorso dele não permitia que ele se reequilibrasse. Exato. Então não teve outra terapêutica a não ser reencarnar, passar acho que 1 aninho daquele jeito e desencarnar, para depois ele voltar e na outra encarnação ele tá saudável. Sim. Então me marcou porque eu falei assim, você vê, houve uma tentativa e dentre das opções dos nossos mentores ali para o nosso bem,
ainda que não pareça enquanto a gente está aqui encarnado, aquela situação foi melhor. Porque ele, no plano espiritual, ele não estava conseguindo, não tinha outro caminho a não ser dos melhores que ele voltasse, ficasse um tempinho, mas eu fico imaginando, né, a bênção da doutrina espírita como um consolo, porque pensa para uma mãe, né, que recebe um filho com uma limitação ali na corda vocal e desencarna com um aninho. Exato. Como vai ver a bênção agindo ali, né? Fala, não, mas Deus foi injusto, né? E quando a gente amplia o quadro de visão, a gente vê que foi pura misericórdia, né? O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.